noite, você jovem. Estamos começando mais um debate da juventude cristã. Hoje nós englobamos o tema "Por que os jovens da igreja estão dormindo?". Tem vários jovens na igreja que vão para a igreja, mas não tem nenhum compromisso com Deus. Estamos aqui com o Luan, obreiro da Igreja da Graça na sede, e o Ranildo. Nós três somos obreiros e temos uma direção de Deus para ajudar a sua vida. É ou não é, Luan? É sim. Segundo a palavra de Deus, na Bíblia fala por que os jovens hoje estão dormindo. Porque na Bíblia fala, no Salmo 119, versículo 9, fala o seguinte: como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Então, às vezes, hoje tem muitos jovens que estão apenas sentados no banco. Não querem fazer a diferença. Usa da igreja como um shopping. Está lá só para se divertir, mas a bênção de Deus é muito mais que isso, que diversão. É algo espiritual. É algo que Deus tem muito mais para nos dar do que diversão, que é a vida eterna. Então, meu jovem, o conselho que hoje eu te dou, desperta. A Bíblia fala: esperta tu que dorme. Então, começa a praticar a tua palavra, começa a praticar a palavra de Deus. Começa a observar o caminho que Deus ele tem reservado para ti. Um caminho de santidade, um caminho de você observar a palavra, obedecer. Muitos jovens hoje estão em casa, não honram pai e mãe. A Bíblia fala: honra teu pai e tua mãe para que os seus dias prolonguem na terra. Começa a honrar teu pai e tua mãe. Começa a respeitar seus familiares. Começa a observar o teu caminho. Se o teu caminho tem sido o caminho santo, reto diante de Deus. Por isso que muitos jovens hoje estão fracos na fé, dormindo, porque não têm purificado o seu caminho. E você me pergunta: Luan, como eu purifico o meu caminho? Começa a praticar a palavra de Deus, ela vai te purificar. Começa a praticar a palavra de Deus e ela vai te exaltar. Começa a praticar a palavra de Deus e ela vai abençoar tu e toda a tua família. Como no versículo também 11 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Começa a esconder a palavra de Deus no teu coração, como se fosse algo muito precioso. Eu dou exemplo até do futebol americano. O povo com aquela bola sai correndo, feito doido, derrubando um e outro, e segura a bola como se fosse um filho. Do mesmo jeito temos que ser nós, com a nossa coroa, com a nossa salvação. Temos que agarrar, segurar, por mais que vai vir inimigos tentando nos derrubar, mas a gente tem que pular, temos que saltar. Temos que esconder a palavra de Deus no nosso coração, para que no fim dos tempos, no fim dos séculos, Deus possa reservar grandes coisas para cada um de nós. Amém? Glória a Deus, você guarda essa palavra, guarda a palavra de Deus no seu coração. Estamos aqui com o obreiro Ranildo, ele tem uma palavra de Deus para dar para a sua vida. Gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 40, versículo 30. E diz assim: versículo 30: os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Então, muitos jovens hoje que buscavam a Deus, têm o compromisso de orar, de ler a Bíblia, buscar realmente a Deus hoje, porque está se cansando, hoje está se fatigando, e certamente cairá. Porque não está mais com o compromisso de buscar a Deus, com o compromisso de ler a Bíblia como lia, de orar a Deus de madrugada. Muitos jovens não estão com esse compromisso. E assim como o Elias era um grande homem de Deus, mas quando ele soube que Jezabel queria matar ele desanimou. E na Bíblia diz que o desânimo gerou a morte. Hoje, meu irmão, você pode estar desanimado, mas o anjo de Deus deu o quê? Pão e água, que representa a palavra e o Espírito Santo. E é hoje o que você tem que buscar. É realmente ler a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus e buscar a presença de Deus para ser renovado, para ser fortalecido, como diz no versículo 31, que diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então aquele que busca em Deus, meu irmão, ele vai mais longe, ele vence na vida. É essa palavra que eu queria passar para você hoje. Amém, pessoal? Guarde a palavra, respeite a palavra. Eu tenho uma palavra no meu coração, que Deus falou muito comigo, eu creio que vai falar com você também. Está lá no livro de Ageu, capítulo 1, versículo 7. A palavra de Deus diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Às vezes você vai para a igreja, jovem. Você vai para a igreja até com o intuito de buscar Deus, mas você não está aplicando o seu coração em buscar Deus. Mas você está aplicando o seu coração a buscar outra coisa. Não ser uma menina. Você está aplicando o seu coração em buscar um amigo. Aplique seu coração em buscar Deus. A Bíblia declara lá em Mateus capítulo 6, versículo 33: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas.
No momento que você aplicar o seu coração e buscar Deus, tudo que você precisa, Deus vai acrescentar na tua vida. No momento que você botar o coração, botar o alvo em aplicar o seu coração de coração. Não é somente Jesus, ele morreu por você. Ele não morreu foi porque Deus mandou, não. Ele morreu de coração. Ele teve o maior prazer de ser pendurado numa cruz por amor a você. Então tente fazer pelo menos um terço do que Jesus fez por você. Assim você vai se despertar desse seu profundo sono. É ou não é, Luan? Tem muitos jovens na igreja que chegam até a ter um compromisso. Aparentemente, lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 6, o apóstolo Paulo declara, não servindo à vista. Tem muitos jovens que aparentam estar servindo a Deus, mas não estão. É ou não é, Luan? Exatamente, como fala na palavra de Deus, lá em Isaías 29, 3. Vamos lá, ao que Deus disse nesse versículo tão lindo, que é Isaías 29, 3. Declara o seguinte, diz assim, porque o Senhor disse, porque este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em só mandamentos de homem, em quem foi instruído. Então, às vezes, muitos jovens hoje, aparente, como ele falou, aparente estar servindo a Deus. Honra a Deus com seus lábios, ó Jesus, como eu te amo, como eu te quero, mas o coração não está aplicado à palavra, não está respeitando a Jesus. Na Bíblia fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ser salvo, meu jovem? Começa a temer a Deus. Começa a respeitar a palavra e ela vai te exaltar. Começa a não somente com a boca, mas também com o teu coração. Porque lá nos Salmos 18, olha o que o salmista Davi ele fala. Salmos 18 fala, eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleça a mim. Então ele não vai amar a Deus somente com os lábios. Ele vai amar a Deus de todo o coração. E Deus ele vai ser o que para tu? Para você, meu jovem. Vai ser fortaleza. O que é a fortaleza? É aquilo que lhe defende. É aquilo que lhe justifica. Começa a amar a Deus de coração. E Deus ele vai te honrar. Amém? Amém. Falar aqui uma coisa com o Ranildo. Lá no livro de João, capítulo 6, versículo 38, a Bíblia diz assim, ó. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Tem muitos jovens que estão dormindo a respeito de ganhar almas, a fazer realmente a vontade de Deus, não a vontade da carne dele. É ou não é verdade, Ranildo? É verdade. Como diz lá em Salmos 142, versículo 4, diz assim, olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Então tem muitos jovens hoje que se encontram assim, que se encontram fracos, se encontram cheio de pecado. E isso gera o que? O desânimo, gera tristeza, gera um vazio. Muitos jovens estão com o intuito de ir à igreja. Ele olha para sua direita, vê o fulano feliz, indo para a igreja, adorando a Deus, vê o ciclano. Mas ele quer ir também, mas ninguém quer chamar ele. Ninguém tem o que? A ousadia de chegar lá e dizer, falar do amor de Deus para ele. Então ele quer ouvir, ele quer ir. Como diz no versículo 6 de Salmos 142, versículo 6. A alma desse jovem clamando. Mas que aos olhos físicos a gente vê o sorriso dele. Ele sorrindo com uma latinha de cana, uma latinha de cerveja na mão, ou com um cigarro. A gente vê a alegria, mas a alegria é passageira. Depois daquilo, gera o desânimo. Então, olha o que a alma dele clama. Versículo 6. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizestes bem. Então, no momento que a gente faz o bem, que a gente dá a palavra viva e eficaz, como diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No momento que a gente fala da palavra de Deus, que a gente fala do nome de Jesus, os perseguidores que estão perseguindo aquela vida, caem por terra na mesma hora. E aquele jovem passa a ser liberto. Como diz aqui, tira a minha alma da prisão para que eu louve o teu nome. Então, a alma dele se encontra presa. A gente tem o porquê falar da palavra, para ele ser liberto, para ele ser curado, para ele ser lavado. Então, você tem que passar a fazer a obra de Deus, a buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Amém, pessoal? Então é isso. Pare de se preocupar com quem está do seu lado.
Pare de se preocupar com quem vai servir ou quem vai deixar de servir. Sirva a Deus. Deus tem um plano dentro da tua vida. E assim encerra mais um programa. E eu tenho certeza que Deus tem um plano dentro da tua vida, meu irmão. Fica na paz, que Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo.